de 1 Reis de Israel, capítulo de número 18, mais um culto da palavra, culto de ensino, culto de doutrina na nossa igreja. Vamos ler apenas o versículo 35 para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Versículo 35. Diz assim a Bíblia: de maneira que a água corria ao redor do altar. Fale junto comigo essa frase, toda a igreja. De maneira que a água corria ao redor do altar. Podem tomar assento em nome de Jesus. Nesta noite estaremos pregando no tema fogo no altar. Estamos diante de uma das passagens mais comentada nas Escrituras Sagradas. É um texto bíblico onde muitos pregadores têm pregado, têm ensinado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela conhece bem esta passagem, mesmo aqueles que nunca pararam para ler, para meditar, tirar subsídios importantes para oratórias dentro desse texto, conhece por ouvir alguém pregar em vários cultos, em cultos de avivamentos, em cultos festivos, cultos de vigílias, cultos principalmente de oração. São muitas as mensagens voltadas para o altar que Elias edificou, que Elias consertou e clamou a Deus pelo milagre. É uma passagem que fala dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que toda a igreja, por certo, já ouviu alguém pregar ou citar em suas pregações esse texto tão maravilhoso da Bíblia. Então, nós temos aqui uma mensagem com apenas 2 tópicos e tem uma frase na introdução que eu quero a cooperação da igreja nessa primeira frase. Todos já receberam os esboços. Fale junto comigo, falando a verdade. Toda a igreja, vamos lá. Falando a verdade. Mais uma vez. Falando a verdade. Eu digo assim: Deus estava investindo na vida de um homem que procurava andar na verdade. Elias foi profundamente determinado no que fazia. Quem conhece a história desse grande profeta por nome Elias, sabe muito bem que ele era determinado naquilo que ele fazia e era um homem que procurava andar na verdade. A palavra na sua boca era verdadeira. A Bíblia mostra isso categoricamente. O ministério dele foi um ministério rico, um ministério abençoado. Todos vocês sabem que ele era conhecido como Elias, o tesbita. A Bíblia diz que ele aparece, a Bíblia revela ele aparecendo na Bíblia, no capítulo 17 de 1 Reis, o versículo 1, como Elias o tesbita, um dos moradores de Gileade. Pronto, não aparece a sua genealogia, não aparece a sua história antes do capítulo 17, quem ele era, como ele foi formado, como ele cresceu. A Bíblia já mostra Elias como profeta e já chegando diante do povo e dizendo: segundo as minhas palavras, não choverá sobre a terra. Lá em Tiago capítulo 5 nós vamos descobrir que foram 3 anos e meio que ficou sem chuva na terra, segundo a profecia deste grande profeta por nome Elias. Então Elias, ele aparece ali e começa a deslanchar no seu ministério até o capítulo 2 do livro de 2 Reis, quando ele é arrebatado ao céu num redemoinho. A Bíblia mostra isso também categoricamente. Mas o ministério dele foi um ministério fecundo, foi um ministério próspero, foi um ministério, além das profecias, um ministério de ensino, porque no dia do seu arrebatamento ele passou pelas escolas de profetas que estavam lá em Betel, estava em Jericó e também no Jordão. Havia ali 3 escolas de profetas e Elias passou
no dia da sua partida, ali supervisionando aquela escola de profetas. Então era um homem também voltado para o ensino. Ele fazia discípulos, ele fazia seguidores que viessem na mesma linha de profeta como ele vivia. E esses moços eram considerados como filhos ou discípulos de profeta. Então Elias, ele era completo porque ele teve também como profeta autonomia, autoridade, a chamada de Deus para ungir Jeú rei sobre Israel, para ungir Eliseu profeta em seu lugar, e ainda ungiu mais um rei, Ele foi um homem completo, tanto nas profecias quanto também na sua oratória e a sua forma espiritual de ser. Um homem que vivia nos montes em oração, recebendo a mensagem, a direção de Deus para fazer aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E Elias, ele era assim, ele era um homem altamente preparado para o ministério da palavra, para o ministério de profeta. E todos vocês sabem que a palavra profeta quer dizer porta-voz, e porta-voz quer dizer aquele que fala por outrem. E Elias, ele era um homem que falava por Deus, ele profetizava por Deus. A mensagem dele era uma mensagem divina, era uma mensagem completa, era uma mensagem autêntica, era uma mensagem moderna para a sua época. Se ele estivesse aqui, seria uma mensagem pós-moderna, mas ele era bem moderno para a sua época. Era um homem que Deus usava de forma extraordinária. Então vamos para o primeiro tópico da minha mensagem. Quero de novo a ajuda de vocês. Vocês falem junto comigo algumas atitudes tomadas por Elias. Todos juntos, vamos lá? Algumas atitudes tomadas por Elias. Eu digo assim, como líder e referencial de equilíbrio, o profeta Elias procurou fazer exatamente como precisava ser feito o milagre. Qual foi o milagre, pastor? O milagre aí do capítulo 18 foi o fogo descer do céu, consumir o holocausto, beber a água, acabar com aquela água que estava no rego, e a manifestação de Deus ser notória aos homens. E Elias aproveitar dessa oportunidade, vou usar a minha linguagem, tá? De êxtase espiritual que foi derramado naquele lugar, e isso aí serviu, vou usar a linguagem da moda, de motivação para que aquela turma que estava com o coração dividido se voltasse para a palavra de Elias e fossem atrás dos profetas e matando os profetas lá no ribeiro de Quizon junto com Elias. Então a história ela é fascinante, é uma história maravilhosa que todos vocês conhecem. Esse primeiro tópico eu dividi em 6 partes e a última eu dividi em mais 6 partes. Então vamos ver a primeira proposta aí, tá? Algumas atitudes tomadas por Elias. Para não ficar cansativo, eu falo a primeira parte, vocês a segunda. Eu digo assim, número 1, encontramos no caráter de Elias a disponibilidade e a convicção de como fazer a obra de Deus. A igreja? Pai, diz ao teu Senhor, este aqui está em mim. Muito obrigado. Então a primeira proposta que nós encontramos dentro desse esboço da pregação que preparei para essa noite é a disponibilidade de Elias em fazer a obra. E isso aparece logo aí no capítulo 18, versículo 8, quando houve chuva, quando não houve chuva, e aí começou a acontecer uma grande perseguição. Acabe, um homem ímpio, um homem mau, um rei mau, começou a perseguir a muitos servos de Deus, e aí a história mostra que Elias, nele havia disponibilidade. Isso aqui não é que Elias ele era bravo, ele era violento, ele era um camarada que era agressivo, partia para cima, não é nada disso. Nele havia disponibilidade e convicção. São 2 qualidades que eu começo no capítulo 18 mostrando para a querida igreja nessa noite. Nele havia disponibilidade e convicção de como fazer a obra de Deus. Ele manda a mensagem àquele mensageiro que ele vai dizer, para que ele fosse dizer a Acabe: vai e dize ao teu Senhor, eis que aqui está Elias. Elias não se escondia, Elias não era medroso,
Elias, ele era um profeta autêntico, era um grande homem de Deus, era um homem corajoso, que aqui aparecem duas qualidades. A primeira é a disponibilidade que eu estou tratando aí, de fazer a obra de Deus, e a obra de Deus precisava ser feita perante Acabe. Deus queria mostrar que ele era o verdadeiro Deus, e Acabe precisava se curvar diante disso. É claro que Acabe, ele não quis o fim de Acabe, depois foi um fim trágico, mas em Elias havia disponibilidade e convicção. Quando eu olho para essas verdades na Bíblia, eu começo a entender que fogo no altar, o clamar para o fogo descer, não é apenas chegar ali e dizer que é crente, é servo de Deus, vai clamar e o fogo vai descer. Nós encontramos logo no versículo 8 do capítulo 18, o fogo só vai descer lá na frente, mas no versículo 8, duas qualidades maravilhosas na vida de Elias, que era disponibilidade e convicção. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa nesta última hora. A liderança, os obreiros, nós que temos alguma atividade no reino de Deus, algum cargo na igreja, alguma função na igreja, nós que queremos ter, nós que lutamos para ser crentes abençoados, querer fazer a obra de Deus. Todos vocês que estão aqui têm alguma atividade na igreja, ou vão ter alguma atividade na igreja. Então aqui está o primeiro passo, o passo principal, o início é ter disponibilidade e convicção. Ele disse ao mensageiro: vai e dize ao teu Senhor, eis que aqui está Elias. Sabia que isso poderia custar-lhe a vida, sabia que a opressão era muito grande em relação à perseguição de Acabe contra o seu nome, e mesmo assim nele havia disponibilidade e convicção. A igreja pode dizer amém? Segunda proposta, algumas atitudes tomadas por Elias. Segundo, eu digo assim, ele era um homem profundamente espiritual, mas isso não anulava o comportamento, humanamente falando. Por isso encontramos a audácia inserida em seu caráter de homem de Deus. O que diz o texto, capítulo 18, 19? A igreja: muito obrigado. Quando ele falou para o moço: vai e diga a Acabe que aqui está Elias, a notícia foi: Elias se apresenta diante de Acabe, os dois se encontram, e no auge da conversa dos dois, do rei com o profeta, que apareceu sem história nenhuma, sem genealogia nenhuma, o rei diz para ele, provavelmente tentando intimidá-lo, provavelmente tentando já ali alguma coisa para a manipulação na vida do profeta. Ele pergunta para Elias assim: és tu o perturbador de Israel? Guarde bem a frase, perturbador. Tem um Rzinho a mais aí, que é a palavra correta, tá? Eu ouvi alguém lendo aqui, perturba, não é perturba, é perturbar. Tem um Rzinho a mais. Eu sei que é muito difícil de falar na íntegra esta palavra, mas vocês lendo fica mais fácil, tá? Ele pergunta para Elias: és tu o perturbador de Israel? Elias olha para ele e diz assim: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, porque deixaste os mandamentos do Senhor. O que nós encontramos nele? A primeira proposta foi: nele havia disponibilidade e convicção. A segunda que nós encontramos aqui foi a palavra audácia. Eu vou repetir para vocês. Olhem para cá, aqui para cima. Olha o que eu digo. Ele era um homem profundamente espiritual, mas isso não anulava o comportamento humanamente falando. Por isso encontramos audácia inserida em seu caráter de homem de Deus. Além de disponibilidade e convicção, nele habitava também a audácia. Ele falou para o rei, longe da ideia de se apresentar bravo, violento para o rei, ele disse: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, porque vocês deixaram o mandamento do Senhor. Ele queria dizer que todo homem que não atenta para a palavra de Deus se desvia, sai pela tangente,
deixa de servir a Deus. O homem que deixa os mandamentos do Senhor perturba o reino de Deus. Foi o que estava acontecendo. Acabe foi um péssimo rei. Acabe era filho de Onrim. Onrim dividiu a Israel. No capítulo 16 de 1 Reis, ele dividiu a Israel. A Bíblia mostra isso categoricamente. A turma que estava com ele foi mais forte. Ele reinou, passou a reinar, passou a governar Israel. Onrim quer dizer impetuoso, aquele que se locomove velozmente. Acabe, quando o pai dele morre, Acabe assume o governo. O nome Acabe quer dizer irmão do pai ou semelhante ao pai. Então tudo de ruim que foi o pai de Acabe por nome Onrim, Acabe tornou-se pior. Acabe foi um péssimo rei para Israel, e a Bíblia mostra categoricamente que esse homem de comportamento péssimo, esse homem que não respeitava critério, vocês podem ver isso depois no capítulo 21, quando ele faz de tudo para ganhar, para comprar e para trocar a vinha de Nabote. Depois o que ele passa para a esposa dele, o mal que eles fazem para Nabote, esse homem, eu chamo em outras pregações de abuso de autoridade, abuso de poder. O comportamento de Acabe, ele era assim, ele quebrava regras, protocolo, passava por cima de tudo. Por que o homem age dessa forma? É porque ele deixou os mandamentos de Deus, e Elias não deixa isso para depois. Elias, ele era um profeta que tinha disponibilidade, convicção, e agora nós encontramos aqui audácia. Ele falou para o rei ímpio: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, porque deixastes os mandamentos do Senhor. É triste quando o homem deixa de lado a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 40, ele diz assim: as tuas palavras são muito puras, por isso o teu servo a ama. Por que ele falou isso? Porque ele não tinha deixado os mandamentos do Senhor. Por que o salmista falou isso? Lá no Salmos 12, versículo 6, o salmista diz assim: as palavras do Senhor são puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Aí lá na frente, no Salmo 119, 40, o salmista, ele vem dizer que as palavras do Senhor são puras, por isso ele amava. E a coisa mais gloriosa na vida do homem de Deus é quando ele ama a palavra de Deus. Acabe desprezou porque não amava. Acabe desprezou a palavra de Deus, deixou os mandamentos do Senhor porque não tinha preço nenhum pela palavra, não tinha respeito pela palavra, não tinha carinho, e não tinha nenhum afeto pela palavra de Deus. E Elias não deixou isso para depois. Elias não saiu pela tangente. Elias, ele era convicto na sua posição, e Deus, ele honra o homem que age dessa forma. Não foi apenas clamar: fogo desceu, desceu e está tudo pronto, como nós ouvimos um monte de mensagens por aí. Não, tem que haver uma história, tem que haver um fundamento, uma fundamentação, tem que haver um começo, um alicerce. E o alicerce desse homem é extraordinário. Nele habitava. Você vai sair daqui hoje com essas verdades na mente. Nele habitava disponibilidade, nele habitava convicção, e nele habitava audácia. A igreja pode dar um glória a Deus bem alto nessa noite? Glória a Deus, é uma verdade. Habitava em Elias. Aí depois ele vai clamar e o fogo vai descer. Hoje você vai sair daqui consciente que muitas coisas vão acontecer no teu ministério, porque você vem começando bem, porque você acredita no princípio do seu trabalho, no princípio da sua caminhada. Aquilo que você faz agora vai refletir coisas maravilhosas lá na frente. E é uma verdade. E nós temos que nos preocupar em falar dessas coisas maravilhosas. O que não presta não precisa ser falado, não, irmãos. Eu não vou perder tempo hoje aqui no primeiro culto, depois da passeata gay de São Paulo, para perder aqui horas e horas falando as bobagens que nós vimos nessas últimas horas aí, de anúncio, de debate. Os crentes aborrecidos com isso, tem que estar aborrecido mesmo. Essas coisas aí chocam, traz um mal tremendo. Mas o salmista diz no Salmo 4, versículo 4 assim: irai-vos. Isso deixa o crente irado,
Mas ele diz: irai-vos mas não pequeis, consultai o coração no travesseiro e sossegai. Deus vai dar um jeito nisso, alguma coisa vai acontecer. A finalidade do crente é pregar o evangelho, é falar do reino de Deus. Ontem eu estava pregando na igreja da pastora Helena Raquel, e teve uma hora da palavra, da mensagem, que eu falei assim: é uma grande pregadora. Eu falei assim na palavra: eu não paro para perder tempo em falar do joio, eu prefiro ir cuidar do trigo. É bem melhor. Eu vou perder tempo de falar de tudo isso aí que não presta. É melhor ir cuidar do trigo, é melhor cuidar de vocês, é melhor passar a Bíblia para vocês, passar informações para vocês aqui nessa noite. Esta noite eu já começo dizendo que o homem clamou e o fogo desceu, mas nele tinha disponibilidade, nele tinha convicção e nele tinha também audácia. Você pode adorar o nome de Jesus? Levante a tua mão e diga glória ao nome de Jesus nessa noite. Vamos ver o número 3, a terceira tomada de atitude de Elias. Olha só o que eu digo: como homem de Deus, o profeta Elias não vivia os devaneios da vida, ele tinha direção. Isso inclui saber onde é que o Senhor vai ou iria realizar um grande milagre. O que diz a Bíblia? Toda a igreja, 18, 19. Toda a igreja. Muito obrigado. Então vocês descobriram que na primeira proposta ele tinha duas qualidades, que era disponibilidade e convicção. Descobriram que na segunda proposta nele habitava audácia. Agora na terceira proposta, esse homem que vai clamar e o fogo vai descer, a Bíblia diz que nele habitava direção. O homem de Deus, a mulher de Deus, você que está aqui nessa noite, tem que ter direção. Eu não posso andar a esmo, eu não posso andar por onde está todo mundo andando. Vai para onde? Não sei, está todo mundo indo, eu vou também. Não é assim. Salomão, no livro de Provérbios 4, 26, ele diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Eu tenho que saber por onde eu estou andando, por onde eu vou andar. Elias, ele tinha direção. E como é a direção, pastor Lauri Franco Vilas Boas? Olha o que eu digo: como homem de Deus, o profeta Elias não vivia os devaneios da vida, ele não vivia de ilusões, ele não vivia de fantasias, ele não vivia de utopia. A verdade é essa: ele tinha direção. Isso inclui saber onde é que o Senhor vai realizar, ou iria realizar o grande milagre. Aí vocês leram 18, versículo 19, Elias disse: ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo. Seria lá o lugar do milagre, seria lá onde Deus iria se manifestar. Elias estava dialogando com Acabe, discutindo com Acabe, estava mostrando a Acabe onde Deus estaria realizando o grande milagre. Por quê, pastor? Nele havia direção. E diga-se de passagem, ele estava sozinho. Acabe tinha com ele 450 profetas de Baal, Acabe tinha com ele 400 profetas de Acera, Acabe tinha com ele, por causa do governo de Acabe, um povo dividido no meio. A Bíblia diz, eu vou falar daqui a pouco, quando Elias pergunta: a quem vocês estão servindo, a Baal ou a Deus? A Bíblia diz que o povo não lhe respondeu nada. O povo estava dividido. O texto fala cocheando entre dois pensamentos. Aí no Novo Testamento Jesus disse para nós que nós não podemos servir a dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro. O homem não pode estar dividido. Eu não posso estar na igreja com pensamento nas coisas de lá de fora. Eu sou salvo, lavado e remido no precioso sangue de Jesus. Deus, ele quer que você esteja pensando só no reino dele. E aí, pastor, Paulo lá em Efésios vai dizer para nós, sabe o quê? Que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ciúme aí não é coisa doentia, não. Ele tem zelo por nós. Ele não quer ver Lauri Franco Vilas Boas adorando a Deus e adorando o mundo, adorando a Deus e adorando a idolatria. Ele quer ver o pastor Lauri Franco Vilas Boas com a igreja adorando só a Deus. E onde ele aprendeu isso, pastor Lauri? Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. Quando o homem de Deus, por nome Samuel,
o povo pediu que ele orasse. Ele falou: vou orar por vocês, mas antes tirai dentre vós os balins, os aceras, os astarotes, e servir só a Deus. Deus, ele quer que você sirva só a ele. Levante a tua mão e diga glória ao nome de Jesus nessa noite. Aleluia. E Elias havia direção. Ele sabia onde o milagre iria acontecer. Então fale junto comigo: em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo que eu fizer vai ser pela direção divina. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Bem alto, bem gostoso, bem bonito. Glória a Deus. É assim, é dessa forma. Direção. Eu não posso ir por onde todo mundo está andando. Por exemplo, ser levado por ventos de doutrinas. Eu tenho que ter direção. A Bíblia mostra que Elias tinha direção. Ajunta-me todo Israel lá no Monte Carmelo. Não sei por que ele escolheu o Monte Carmelo. Também nem preciso saber por que ele escolheu o Monte Carmelo. Uma coisa eu sei, que o local que ele escolheu, Deus se manifestou com poder e grande glória. A igreja pode dizer aleluia? Então Elias habitava disponibilidade, convicção, audácia e direção. Que coisa maravilhosa. Dá vontade de ficar aqui. Que pena que o tempo não nos ajuda para isso. Temos outras coisas a fazer no culto. Mas esse homem tinha direção. A coisa mais gostosa é quando o crente ele tem direção. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é convicto naquilo que ele está fazendo. Pode, eu digo na minha apostila de liderança, não me lembro qual delas, eu tenho 4. Eu digo que o grupo pode até duvidar, mas o líder tem que ter direção. O líder tem que ter convicção naquilo que ele está fazendo, porque senão não é líder. Por quê, pastor? No dicionário Aurélio está lá: o líder é aquele que guia, aquele que comanda, aquele que orienta um grupo, a uma agremiação, a um povo. Então o líder não pode titubear. Ninguém quer viver, quer conviver com um líder que não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe como realizar, não sabe se vai realizar. O líder, meu irmão, olha, a obra de Deus é assim. Se você tem um desejo, se você quer ser um líder, não adianta, tem que mudar o comportamento. O líder, ele tem que ter esta qualidade, ele tem que ter direção naquilo que ele está fazendo. Pode até algumas coisas não dar certo, mas ele tem que ter direção. Mas digo uma coisa aos irmãos: a maioria dá certo. A maioria, para a glória de Deus, são aplaudidas. As coisas que ele faz, Elias tinha direção. Ajunta-me Israel no Monte Carmelo. Aí eu descubro nessa mensagem, presbítero Ronaldo, que não é só clamar e fogo descer não, irmão. Tem muitas coisas, está vendo aí? Não tem? Tem muitas coisas que Elias fez. É o legado dele, a história dele. Ah, pastor, se não Deus não operava, irmãos, Deus vai operar na vida daqueles que estão entregues a Ele. Elias estava. Eu estou apresentando qualidades na vida desse moço, na vida desse grande homem de Deus, que todos vocês sabem, todos vocês conhecem. Eu sei que a mensagem sobre esse tema nessa noite é diferente, porque nós ouvimos um monte de bobagens transvestidas de verdade, que dão algumas qualidades de Elias. Agora desce fogo, o fogo desceu, aí tem um alarido na igreja, acaba o culto. Eu não quero só isso, eu quero que Deus levante valores em nosso meio. Valores, pessoas com disponibilidade, com convicção, com audácia, com direção. É isso que nós precisamos nesta última hora. Meninas, meninos, homens e mulheres, jovens, adolescentes, obreiros, que tenham estas qualidades para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Vamos ver a quarta proposta, algumas atitudes tomadas por Elias. Vamos ver, eu digo assim: as qualidades do profeta Elias não param por aí. Ele tinha o discernimento e sabia como o Senhor iria responder. A igreja, todos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Então não é só juntar no Monte Carmelo. O homem, além de ter a direção, ele tem que ter discernimento. Discernimento no Novo Testamento, dom de discernir, é para saber quando Deus, a carne ou o diabo está falando. Aqui no texto, não é a carne, não é o diabo,
É Deus que está falando através de Elias. Ajunta-me no Monte Carmelo. Para quê? Vou dar o discernimento. É como Deus falar, vou dar o discernimento. Isso não saiu assim da cabeça de Elias à toa, não. Vou dar o discernimento. O Deus que responder com fogo, esse será. A diferença é o fogo. É o fogo.